pessoal que não assistiu, né? Agora tá gravando, beleza? Então vamos aqui iniciar. Vou continuar aqui, ó. Agora eu vou aumentar. Tá? Pronto. Então você tem aqui, ó. Vou começar a pergunta 2, tá? De acordo com a ABNT NBR 6118, 2014, as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil. Observando o que a norma diz sobre durabilidade, analise os itens a seguir. Então, o primeiro item. Os mecanismos de deterioração do aço são despassivação por carbonatação, lixiviação e expansão por sulfato. O segundo item. Os mecanismos de deterioração do concreto são lixiviação, expansão por sulfato e reação álcali agregado. O terceiro item. Em estruturas de concreto armado, os cobrimentos nominais mínimos sempre são maiores para as vigas e pilares, se comparado às lajes para uma mesma classe de agressividade. Item número 4. Para a classe de agressividade ambiental 2, a relação água-cimento máxima é 0,60 e a classe de concreto mínima é C25, ou seja, 25 MPa. A classe de agressividade ambiental 1 corresponde a um ambiente industrial com risco de deterioração grande. Então ele está perguntando aqui, ó, as alternativas corretas são. Então a gente vai analisar cada uma e ver quais são as corretas, beleza? Então, o primeiro item fala o seguinte, ó, os mecanismos de deterioração do concreto, do aço, desculpa, são despassivação por carbonatação, lixiviação e expansão por sulfatos. Então, o primeiro item está errado. Por quê? É uma alternativa incorreta. Porque os mecanismos de deterioração do aço são a despassivação por carbonatação, beleza? Só que, ao invés de lixiviação e expansão por sulfato, você vai ter a despassivação por ação dos cloretos, beleza? Então, a primeira é incorreta. No segundo item, nós vamos ter os mecanismos de deterioração do concreto são lixiviação, expansão por sulfato e reação álcali agregado. Nesse caso, está correto, porque todos esses mecanismos são mecanismos de deterioração do concreto, beleza? Então, a segunda alternativa é a correta. O terceiro item, a gente tem, em estruturas de concreto armado, os cobrimentos nominais mínimos sempre são maiores para vigas e pilares se comparados às lajes para uma mesma classe de agressividade, né? Então, nesse caso, está correto, né? Por quê? Se você pegar lá no material de durabilidade e segurança, né? Você vai ter lá a tabela dos cobrimentos nominais, não é isso? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No material de durabilidade, você vai ter aqui a tabela dos cobrimentos nominais, que é essa aqui, beleza? Então, se você olhar aqui, ó, em estruturas de concreto armado, o cobrimento das lajes, tá vendo? Que é esse aqui de cima, ele vai ser sempre menor do que o cobrimento das vigas e pilares, tá vendo aqui? Que são esses aqui embaixo. Então, nesse caso, o que o item 3 fala? Em estruturas de concreto armado, os cobrimentos nominais mínimos sempre são maiores para vigas e pilares se comparado às lajes para a mesma classe de agressividade. Então, nesse caso, está correto, né? Por quê?
para uma mesma classe de agressividade, ou seja, para a classe 1, nesse caso aqui, né? O cobrimento da viga e o pilar, que é o mínimo, que é esse aqui, né? Vai ser sempre maior do que o cobrimento mínimo da laje, certo? Para a classe 2, o cobrimento da viga e do pilar, que é o 30, vai ser sempre maior que o cobrimento da laje, que é 25 milímetros. Para a classe 3, o cobrimento viga e pilar, que é 40, vai ser sempre maior do que o cobrimento da laje, que é 35. E para a classe 4, o cobrimento da viga e pilar, que é 50, vai ser sempre maior que o cobrimento da laje, que é 45. Então, neste caso aqui, ó, o item 3 está correto, beleza? Alternativa 3 correta. Vamos analisar a 4. Então, na 4 ele fala assim, ó, para a classe de agressividade ambiental 2, a relação água-cimento máximo é 0,60 e a classe do concreto mínima é C25. Então, se você vier aqui na tabela aqui de cima, você vai ter aqui a correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto, né? Então, para a classe de agressividade 2, você vai ter que, para estruturas de concreto armado, a sua relação água-cimento em massa, ela tem que ser menor ou igual a 0,60, ou seja, a relação água-cimento máxima tem que ser 0,60, beleza? E, de acordo aqui também com essa tabela, a classe de concreto para uma classe de agressividade 2, ela tem que ser maior ou igual a C25, ou seja, tem que ser uma resistência de no mínimo 25 MPa. Então, neste caso aqui, essa alternativa 4 também está correta, né? Beleza? Vamos analisar a 5 agora. A 5 fala o seguinte, ó, a classe de agressividade ambiental 1 corresponde a um ambiente industrial com risco de deterioração grande. Então, você vai vir aqui na tabela da classe de agressividade e vai olhar. A classe de agressividade 1 corresponde a um ambiente industrial com risco de deterioração grande. Então, analisando aqui, ó, a classe 1 é uma agressividade fraca, ou seja, no ambiente rural ou no ambiente submerso. E o risco de deterioração é insignificante. Então, nesse caso aqui, o item 5, ele é uma alternativa incorreta, beleza? Então, nós temos de alternativas corretas a 2, a 3 e a 4, beleza? Então, neste caso, nós vamos de letra 2, 3, 4. Vamos de letra C. Beleza pura? Então, você vai marcar aqui, ó, a alternativa correta. E aqui do ladinho, aqui em cima, galera, se vai aparecer aqui, tá vendo? Salvo. Então, ele, quando você marca, ele demora uns 5 segundos, ele salva automaticamente, beleza? Aí, se não aparecer aqui salvo, você clica aqui para ele salvar a sua resposta, tá? Aí, o que que acontece? Se você fechar a prova, né, que nem eu fechei no instante, e abrir de novo, aí a sua resposta já vai estar salva, você não vai precisar marcar de novo, entendeu? Então já está salvo essa daqui. Vamos para a próxima. Então, essa aqui foi sossegada, né? Essa aqui é sobre durabilidade e segurança das estruturas. Neste caso aqui, ó, vamos para a pergunta 3. A ABNT NBR 6118-2014 se aplica aos concretos de massa específica normal, que são aqueles que, depois de secos em estufa, têm massa específica compreendida entre 2.000 kg por metro cúbico e 2.800 kg por metro cúbico. Se a massa específica real não for conhecida, ou seja, se você não fizer ensaios, né, um ensaio de massa específica, para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto armado
Qual massa específica aqui que eu posso adotar para o concreto armado? Fala aí alguém aí. Pessoal que já estudou aí, né? 2.500. 2.500. Isso aí. Então, para o concreto armado, nós temos 2.500, beleza, galera? Para o concreto simples, você tem 2.400, tá? Então, nesse caso aqui, seria a letra B. Então, concreto armado, 2.500 quilos por metro cúbico. Para o concreto simples, 2.400, beleza? Cuidado que na hora da prova eu posso botar lá, né? Pedir para você marcar o peso específico, ou a massa específica, desculpa, do concreto simples, né? Beleza? Então aqui já marquei, salvou. Essa aqui é uma questão fácil, né? Essa aqui é... Então você tem questão fácil, média e difícil. Então aqui na... Oi? Se no caso, aí se a gente querer mudar de opção, tem como? Tem aí, você marca aqui, ó. Beleza? Aí você salva aqui, salvar a resposta. Entendi. Aí clica aqui, salva, entendeu? A outra alternativa aqui, então, nesse caso aqui, marquei errada, né? Vou marcar a certa. Aí ele, nesse caso aqui, ele já salva automaticamente, tá vendo? Pronto, beleza. Mas se não salvar automaticamente, vai aparecer salvar a resposta. Aí você clica e salva. Pronto. No projeto de estruturas de concreto armado, a ABNT NBR-6118, para a verificação da segurança nas estruturas, determina o método dos estados limites, onde temos o estado limite último e o estado limite, o LU, né, que a gente chama, e o LS, que são os estados limites de serviço. Com base nesses argumentos, analise os itens a seguir. Vamos analisar aqui de novo, né? Deixa eu apagar aqui. No item 1, fala o seguinte, ó. O estado limite de serviço é uma situação limite em que a construção torna-se inadequada para uso. Então, nesse caso, está correto, né, pessoal? Porque quando você atinge o estado limite de serviço, a sua construção torna-se... ela perde o conforto, não é isso? E aí o usuário, ele tem uma sensação de que a estrutura vai ter algum tipo de problema. Então, o estado limite de serviço é a situação limite em que a construção torna-se inadequada para uso, tá correto? Eu sugiro, né, antes de começar o teste, você dê uma lida primeiro aqui nos materiais, né? Então, aula 1, conceitos, aula 2, materiais. Aula 3, durabilidade, e aula 4, flexão simples. E no cálculo que a gente fez do exemplo, né? Beleza? Então, nesse caso, a primeira está correta. Vamos para a segunda aqui, ó. A verificação do estado limite de deformações excessivas, ELS-DEF, também conhecida como cálculo da flecha, é feito para atender à segurança no estado limite útil. Então, nesse caso aí está errado, né? Por quê? Como eu falei, né? No estado limite útil, você vai fazer o cálculo o dimensionamento da armadura, né? O cálculo da flecha você faz para o estado limite de serviço, beleza? Então, lá na apostila você tem, né? Quais são os estados limites de serviço. Então, você tem deformações excessivas, formação de fissuras, abertura de fissuras e vibração. Beleza? Então, tudo isso eu falei na aula, né? Vamos para a questão 3. Questão 3. O dimensionamento da... Questão não, no item 3. O dimensionamento da armadura é feito para atender a segurança no estado limite de serviço. Então, está incorreto também, né? O dimensionamento da armadura é feito para atender o estado limite último. Não é isso, pessoal? No item 4,
De acordo com a ABNT NBR 6118, temos como estados limites de serviço o estado limite de formação de fissuras, está correto. O estado limite de abertura de fissura, também está correto. O estado limite de deformações excessivas, está correto. E o estado limite de vibrações excessivas. Então está correto, né? E o último item aqui. Nesse caso, o estado limite de serviço, você tem fissura, flecha e vibração, tá? Só que a fissura você tem abertura de fissura e você tem formação de fissura. A flecha você tem deformação excessiva e a vibração você tem vibração excessiva, beleza? O estado limite último, também conhecido como ELU, é a situação limite em que haverá a ruptura da estrutura. Nesse caso está correto, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos as alternativas corretas, a número 1, a número 4 e a número 5. 1, 4 e 5, beleza? Então, estão corretas apenas, então vou procurar aqui, 1, 4 e 5, letra C, beleza? Então, vou vir aqui, nesse caso eu marquei, esperei um pouquinho, ele já salvou, tá vendo? Então, já salvou a minha resposta. Vamos para alguma dificuldade, pessoal? Tranquilidade até agora? Beleza? Então, nós temos aqui, ó, pergunta número 5. Essa todo mundo tem que saber, né? Então, a NBR 618 2014 nos fornece algumas propriedades do concreto que devem ser levadas em consideração no projeto de estruturas de concreto armado. Analise as alternativas abaixo. Então, nesse caso, quais são, se eu perguntar para vocês, isso aqui a gente até calculou, né? Quais são as propriedades do concreto que a gente leva em consideração na elaboração de um projeto estrutural? Então, o primeiro e o mais importante é FCK, não é isso? Depois do FCK, nós calculamos o FCD, porque o FCK é a resistência à compressão aos 28 dias, característica, né? Depois a gente tem que calcular a resistência de projeto, que é o FCD, também conhecido como resistência de cálculo, não é isso? Depois nós temos a resistência à tração, chamada de FCTK. Depois nós temos o limite de tração inferior, o limite de tração superior, a resistência à tração de cálculo, depois o módulo de elasticidade inicial, depois o módulo de elasticidade secante, beleza? Então, nesse caso aí, ó, eu quero só as propriedades do concreto, né? Então, a primeira alternativa, você tem o FYK. Tá errado, porque o FYK é a resistência do aço, né? E aqui no final você tem o ES. Então tá errado, porque o ES é o módulo de elasticidade do aço. Na letra B, você tem o FYK e você tem o FYD, que são resistência característica do aço, resistência de cálculo do aço, e você tem o módulo de elasticidade do aço no final, que é o ES. Então também está errado, né? Na letra C, nós temos o FCK, FYK, então está errado aqui, porque o FYK é do aço, e o ES aqui no final é o módulo de elasticidade do aço. Na letra D, nós temos o FCK, FCD, FCTK, FCTK-INF, FCTK-SUP, FCTD, SI e SS. Então, nesse caso, seria a letra D, né? Beleza? A letra E está errada porque você tem o FCK, tá ok, mas aqui você tem o FYD. O FYD é a resistência de cálculo do aço, tá? Então, neste caso, seria a letra D, certo? Então, já cliquei, já salvou. Vamos para a próxima questão. Número 6.
Segundo a ABNT NBR 6118, na análise estrutural, deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a segurança da estrutura em exame, levando-se em conta os possíveis estados limite último e os de serviço. Com base nesses argumentos, analise os itens a seguir. Então, vou apagar aqui, né? Item número 1. Podemos citar como ações permanentes diretas o peso próprio da estrutura, beleza, está correto. O peso dos elementos construtivos fixos, beleza, é uma ação permanente direta. E a ação do vento, só que a ação do vento aqui está errada, né? Porque a ação do vento, ela é uma ação variável direta, não é isso, pessoal? Então, o primeiro item está incorreto. Vou colocar aqui, né? Vamos para o item 2. As ações são classificadas em permanentes, variáveis e excepcionais. Nesse caso aí fica fácil, né? O item está correto. No item 3, podemos citar como ações variáveis diretas. Essa questão das ações está lá na apostila Durabilidade e Segurança, tá? Na aula 3. Então, a gente tem aqui, ó, podemos citar como ações variáveis diretas as cargas acidentais previstas para o uso da construção e a ação da chuva. Então, nesse caso, está correto, né? Porque como a ação variável direta, a gente tem carga acidental, também conhecida como sobrecarga de utilização ou de uso. A gente tem o vento e a chuva, né? Beleza? No item 4, vamos analisar aqui. Podemos citar como ações excepcionais variação uniforme de temperatura e ações dinâmicas. Aí, nesse caso, não, né? Porque a variação uniforme de temperatura e ações dinâmicas são ações variáveis indiretas, beleza? Então, nesse caso, é um item incorreto. E, por último, aqui o item 5. Ações permanentes são aquelas que ocorrem com valores que sofrem variações significativas durante toda a vida da construção. Nesse caso é incorreto, né? Por quê? As ações permanentes são aquelas que ocorrem com a mesma intensidade ou o mesmo valor durante toda a vida da construção, ou que sofrem variações pequenas, né? Ou seja, não significativas, beleza? As ações que ocorrem com valores que sofrem variações significativas são as ações variáveis, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, os itens corretos são 2 e 3, não é isso? 2 e 3. Então, estão corretas apenas a 2 e a 3. Então, nesse caso aqui, a letra B. Letra B. Vou clicar aqui, salvar. Salvei, já foi. Beleza? Então, aqui é um conteúdo sobre ações, né? O que é uma ação permanente, variável, excepcional, quais são os tipos de ações variáveis, ações permanentes diretas, não é isso? Ações permanentes indiretas, variáveis diretas, indiretas e excepcionais. Que você tem que saber, né? É o mínimo que você tem que saber se diferenciar cada tipo de ação. Pergunta 7. Aqui também é sobre dimensionamento. Vou deixar para daqui a pouco. Pergunta 8. Dimensionamento também. Uai, acabou. Já terminamos aqui, né? Então, beleza. Então, vai começar. Terminamos aqui a parte teórica, né? Vamos dizer assim. Vamos para a parte de cálculo aqui agora, beleza? A primeira de cálculo está lá em cima. Vou
fazer essa aqui. Pergunta número 1. Beleza, pessoal? Aí todo mundo pegue agora sua calculadora, né? Seu caderno. Porque eu vou compartilhar a tela do meu tablet aqui. Para a gente poder responder as 3 questões de cálculo, beleza? Vou pegar aqui meu caderno ou tablet aqui. Ô, professor, Oi. o senhor vai mandar as telas salvas desses cálculos como fez na aula passada? Ou vai deixar só gravado aqui o vídeo? Vou mandar, beleza? Ok, beleza. Não tem problema. Deixa eu abrir uma nota nova aqui. Deixa eu apagar essa daqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu compartilhar a tela do tablet aqui, beleza? Pronto. Então vamos aqui, né? Então aqui fala o seguinte, ó. Para efetuar o dimensionamento de uma viga de concreto armado, com seção retangular submetida a um momento fletor positivo característico 70 kN vezes metro, gerado somente por cargas permanentes diretas, tem-se os seguintes dados. Materiais: concreto C30, concreto com brita 1, aço CA50, o diâmetro do estribo 6,3, durabilidade é uma classe de agressividade 2, cobrimento nominal 3, dimensão da viga 16 por 40 e o coeficiente de segurança, você tem o do concreto 1,4, faltou ali o gama, né, que não pegou direito ali, na hora que eu copiei deve ter pegado, depois eu vou consertar. Então o gama C, que é o coeficiente de segurança do concreto, 1,4, o gama S 1,15 e o coeficiente de segurança das ações permanentes, que é o gama G, é 1,4, né? Então, diante de tais informações, considerando o dimensionamento no estado limite útil, assinale a alternativa que apresenta. Não, essa aqui é a pergunta 7. Eu vou para a primeira lá, beleza? Que a primeira questão é essa. Para efetuar o dimensionamento de uma viga de concreto, com seção retangular submetida ao momento fletor positivo característico 80 kN vezes metro, gerado somente por cargas permanentes diretas, tem-se os seguintes dados. Então, concreto C35, concreto com a brita 1, aço CA50, o diâmetro do estribo 5 mm, durabilidade, classe de agressividade 1, cobrimento nominal para vigas 2,5, largura da viga 12, altura 35 e o coeficiente de segurança. Então ele pede aqui, ó, diante de tais informações, considerando o dimensionamento no estado limite útil, assinale a alternativa que apresenta a posição da linha neutra na seção, né? Então, nesse caso aqui, você tem as alternativas da posição da linha neutra. Então, a primeira coisa que eu faço, mostrar aqui, né? Primeiro aqui, ó,
Tá aparecendo a tela aí? Do tablet? Primeira coisa que eu faço, pessoal, é calcular o esforço de cálculo, né? Então, naquele exemplo que a gente fez, a gente calculou a carga da parede, não é isso? O peso próprio da viga e tal. Calculamos o momento fletor. Então, nesse caso aqui, para a gente não perder tempo, eu já te dei o momento, beleza? Então, você só vai seguir a partir do passo que é o cálculo do esforço de cálculo, né? Então, para calcular o esforço de cálculo, você vai usar a combinação última normal, que é a combinação do estado limite último, não é isso? Só que como eu tenho somente cargas, eu falei que aquele momento fletor ele é gerado somente por carga permanente direta, então você vai ter aqui na sua combinação gama G vezes FGK, né? Beleza? Então, eu só vou ter a primeira parte daquela equação da combinação, não é isso? Nesse caso, como eu dei o momento característico, eu quero calcular o momento de cálculo, que a gente chama de MD. Então, o MD vai ser o gama G vezes o MK. não é isso? Então, vai ser, quem é o gama G? É o coeficiente de segurança. Se eu subir aqui, né? Tá voltando para a pergunta 7. O gama G é o coeficiente de segurança das cargas permanentes, que é igual a 1,4. Né? Então vai ficar 1,4 vezes 80. vezes o momento característico, que é 80. Beleza? Então 1,4 vezes 80. Deixa eu aumentar aqui, né, para ficar melhor. 4 vezes 8, 32. 8 e 3, 11. Então vai ficar 112. Não é isso? Quilonewton vezes metro. Só que eu tenho que transformar para quilonewton vezes centímetro, né? Então vou multiplicar por 100. Então vai ficar 11.200 quilonewton vezes centímetros, beleza? Então a primeira parte é você calcular o esforço de cálculo. Segunda parte, nós vamos fazer a estimativa da altura útil, né? Número 2. Estimativa da altura útil. Então, a altura útil a gente chama de D, não é isso? A forma do D vai ser, o que é o D? É a distância da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada, né? Então, se a gente tem aqui, ó, a nossa viga, né? Ela está submetida ao momento fletor positivo. Se é momento fletor positivo, a armadura tracionada vai ficar aqui embaixo e aqui em cima você tem somente o porte-estribo, né? E então D é a altura da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada, beleza? A altura total da sua viga é H. Então, para calcular o D, o que a gente faz? A gente pega o H e diminui o comprimento nominal, que é essa parte aqui de baixo,
Vou tirar também o diâmetro do estribo, φ de t, e vou tirar também metade da armadura longitudinal, né? φ de L sobre 2, beleza? Então é só pegar aqui, ó, D é igual. Qual é a altura da nossa viga? A altura da nossa viga, dimensões 35. Então você vai botar aqui 35 menos cobrimento nominal, aqui em cima, 2,5. Diâmetro do estribo, 5 milímetros, só que transformando para centímetros, né? Vai dar 0,5. E aí o que acontece, pessoal? Esse diâmetro da armadura aqui, a gente vai calcular agora, né? Tá calculando. Então, como eu não sei qual é o valor, eu vou adotar um valor. Por isso que o nome é estimativa, tá? Então, você vai estimar um valor aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou estimar 10 milímetros, tá? Então, sempre para a viga, você vai estimar esse valor 10 milímetros. Então, vai ficar 1 centímetro, né? Transformando para centímetros. 1 dividido por 2. Nesse caso, ficará 35 menos 3,5, vai ficar 31,5. Beleza? 31,5. 35 menos 3,5, 31,5. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular a nossa resistência de cálculo, né? Então, passo 3, resistência de cálculo. Resistência de cálculo, beleza? Quem é a nossa resistência de cálculo? É o nosso FCD. Nosso FCD vai ser igual ao FCK dividido pelo gama C, que é o coeficiente de segurança do concreto. Quem vai ser o nosso FCK? Nosso FCK será o concreto C35. Então, para o concreto C35, nós vamos colocar aqui, ó, 35 dividido por 1,4, que é o coeficiente, coloquei aqui embaixo, coeficiente de segurança do concreto, tá vendo? Que é o coeficiente de minoração da resistência. Então, dividindo aqui 35 dividido por 1,4, vai dar 25. Beleza? 25 MPa. Transformando, nós temos 2,5 kN por centímetro quadrado, tá? Então, eu tenho que transformar tudo para kN e tudo para centímetro. Por quê? Porque a altura útil está em centímetros, 31,5. O nosso momento está em kN vezes centímetros, tá? E aí, por último aqui, pessoal, vamos calcular a nossa posição da linha neutra, não é isso? Posição da linha neutra, tá? Quem é que vai ser a posição da linha neutra? A gente vai chamar de x, né? Qual é a equação que a gente usa para calcular a posição da linha neutra? Vai ser o MD vai ser igual a 0,68 vezes. Essa ordem aqui, ela não altera não, tá? Eu vou colocar a ordem aqui que eu estou lembrando agora, beleza, pessoal? Então vai ser 0,68 vezes x
vezes BW, vezes FCD, tudo isso vezes D menos 0,4, não é isso? Foi a fórmula que a gente usou. Então, o no momento vai ser 11.200. Então, vou botar aqui 0,68 vezes x, vezes a largura da viga, que é o BW. BW vai ser 12. Deixa eu ver se essa é a questão 1. Questão 1, 12, beleza? Questão 1, 12, então vou botar aqui 12. O FCD deu 2,5, colocar aqui. O meu D deu 31,5, né? Colocar aqui. Menos 0,4 x. Então, multiplicando aqui, vai ficar 11.200 igual 0,68 vezes 12 vezes 2,5. 20,4x vezes 31,5 menos 0,4x, beleza? Então, nós vamos ter, repete aqui, 11.200 vai ser igual 20,4 vezes 31,5, 642,6x, menos 20,4 vezes 0,4, 8,16x ao quadrado, beleza? Passando para cá, o menos vira mais, 8,16x ao quadrado. O mais vira menos, 642,6x. E o 11.200 já está aí, né? É positivo. Isso aqui igual a 0. Só que para a gente fazer essa conta aí, né? Fica... Deixa eu copiar ela aqui. Passar para outra página. Beleza? Copiar. O que eu vou fazer? Para facilitar nosso cálculo, eu vou dividir tudo por 8,16, beleza? Então, nesse caso aqui vai ficar x ao quadrado menos 642,6 dividido por 8,16, 78,75 x mais 11.200 dividido por 8,16, 1.372,55. Beleza? Então, calculando deltas, para ficar mais fácil, b ao quadrado menos 4ac vai ser menos 78,75 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1.372,55. Meu delta vai ficar... Deixa eu ver a galera, o que a galera tá falando aqui. Aí é problema no sistema, viu, Lara? Aí fala com eles aí para pegar a gravação depois, que é problema no sistema mesmo. Que quando tá muito cheio, acho que não deixa entrar. Bora conferir, né? Setecentos e 711,36, não é isso?
711,36. Vamos agora calcular a raiz. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vou ter x' e vou ter x duas linhas. Então, vai ser menos 78,75 mais aqui, né? Raiz de 711,36 dividido por 2 vezes 1. E aqui embaixo vai ser menos 78,75 menos raiz de 711,36 dividido por 2 vezes 1. Então, jogando na calculadora, menos, pode esquecer de botar parêntese na equação de cima, menos 78,75 mais raiz de 711,36, fecha parêntese, dividido por 2. Nesse caso, a primeira raiz deu 52,7 e a segunda raiz deu 26,03. Então, qual é a raiz que a gente vai pegar? É aquela que vai passar dentro da minha seção. Então, qual é o tamanho da minha viga? Olhando aqui, ó, a minha viga ela tem 12 por 35. Isso, na questão que a gente vai fazer. 12 por 35. Então, a primeira raiz, 52, ela passa fora da seção. Ela é maior que 25. E a segunda raiz, que é 26, passa dentro da minha seção. Então, a posição da linha neutra será 26 centímetros. Beleza? Então, nesse caso, eu vou vir aqui, ó, vou marcar a letra B. Beleza, pessoal? Ô, Emílio, Seu áudio tá Isso. ruim. seu áudio tá ruim. Vou tentar consertar. Se você pode voltar aí onde você estava Vê com o áudio. agora. Pronto, agora tá bom o áudio. Melhorou? Tá bom agora. Pronto. É para voltar em qual? Em qual? Naquela parte que você fala dos 40, que é maior do que os 40 centímetros, Ah, tá, beleza. 52. O áudio melhorou aí? Tá bom, tá bom. Aqui, ó, no enunciado da questão, ele fala o seguinte, que a dimensão da minha viga, ela é 12 por 35, tá vendo? Então, a minha viga aqui, ó, ela tem a altura 35 e a base 12. Ou seja, o 52 É maior, né? está passando, a linha do 52 está passando fora da minha seção, porque o 52 é maior que o 35. Outra opção que passaria fora da seção é se uma raiz dessa desse negativa. Então, você vai descartar sempre a raiz negativa ou a raiz que seja maior do que a altura da sua viga. Então, nesse caso, a posição da minha linha neutra será o 26, porque o 26, o que é a posição da linha neutra? É a distância da borda comprimida até o ponto em que as tensões são nulas. Então, a minha linha neutra vai ser medida como o momento é positivo. O momento positivo vai tracionar embaixo e comprimir em cima. Então, eu vou medir a 26 a partir da borda de cima, tá?
Então a minha linha neutra vai ficar aqui. E essa distância aqui vai ser x igual a 26 centímetros. E aí, nesse caso, eu tenho a parte do concreto que está comprimido, que é essa parte aqui de cima, e a parte do concreto que está tracionado, que é a parte de baixo. Mas o que eu perguntei foi qual é a posição da linha neutra, né? Então a minha linha neutra será a letra D, x igual a 26 centímetros, beleza? Marco 26, clico em salvar, já foi. Próxima questão, então essa é a primeira questão de cálculo, né? Próxima questão de cálculo será a número 7, beleza? Número 7 aqui. A questão de cálculo ficou A questão sossegada aí? anterior foi qual Responda aí, Emílio? no bate-papo aí. Perguntem no chat aí, porque quando eu compartilhar a tela do meu tablet aqui, o volume do microfone fica baixo. Aí você faz a pergunta no bate-papo aí, que eu não entendi. Essa questão foi a primeira. Quer dizer, para mim foi a primeira, né? Que foi aqui, ó, para você efetue o dimensionamento da viga e assinale a alternativa que apresenta a posição da linha neutra da seção, tá? Então, efetue o dimensionamento da viga e assinale a alternativa que apresenta a posição da linha neutra da seção. Nesse caso aí, deu x igual a 26 centímetros. Você vai marcar a opção que corresponde ao x igual a 26, beleza? Vamos para o próximo, que é outra questão de cálculo, que para mim aqui caiu no número 7, que é para você fazer a mesma coisa, efetuar o dimensionamento da viga, porém, neste caso, eu estou perguntando para você apresentar qual é a força total na seção comprimida, ou seja, calcular o RCC, beleza? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ok? Vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu vou calcular o esforço de cálculo, não é isso? Depois que eu calcular o esforço de cálculo, então, neste caso aqui, ó, efetue o dimensionamento de uma viga de concreto com seção retangular submetida a um momento fletor positivo de 70 kN vezes metro. Beleza? Então vai ser gerado somente por cargas permanentes também, né? Então aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter o nosso FD, vai ser o gama G vezes o FGK. Então nesse caso eu quero calcular o momento. Vai ser igual gama G vezes MK, gama G 1,4, momento 70, 1,4 vezes 70, 98 kN vezes metro, transformando para kN vezes centímetro, multiplico por 100, vai dar
9.800 quilonewton vezes centímetro. E aí vamos ter, beleza, calculei o momento, agora vamos para a estimativa da altura útil. Estimativa da altura útil vai ser a mesma coisa, né? D é igual a H menos comprimento nominal mais φ de T mais φ de L sobre 2. Então, a altura da minha viga, nesse exemplo que pede para calcular o RCC, vai ser 40 centímetros de altura. Então, vai ser 40 menos o comprimento nominal, 3 centímetros. Então, 3 mais o diâmetro do estribo. Aí eu vou vir aqui, 6,3 milímetros. Transformando vai dar 0,63. Então, vai ser 40 menos o comprimento nominal é 3. O diâmetro do estribo, 0,63. E aqui, como eu disse, vai ser 10 milímetros. Transformando para 1 centímetro, né? Então, 1 dividido por 2 vai ser igual a 40 menos 3 mais 0,63 mais 1 dividido por 2, 35,87 centímetros, beleza? Próximo passo, calcular a resistência de cálculo, né? A resistência de cálculo. Então, passo 3, a resistência de cálculo. Então, meu FCD vai ser igual ao FCK dividido pelo gama C. Qual é a resistência do concreto da questão? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser um concreto C30, beleza? C30. Então, vai ser 30 MPa dividido por 1,4. 21,428 MPa. Aqui eu vou transformar para kN por centímetro quadrado, ou seja, 2, nesse caso aqui eu vou aproximar, tá? 143 kN por centímetro quadrado, não é isso, pessoal? Passo 4, calcular a posição da linha neutra. Calcular a posição da linha neutra. Vamos utilizar a mesma fórmula, né? MD é igual a 0,68 vezes X vezes BW vezes FCD vezes D menos 0,4x, né? O momento deu 9.800. A largura da nossa viga, para esse exemplo aqui, né?
vai ser 16. 16. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. 16. 16 vezes FCD 2.143 vezes o D, nosso D deu 35.87, menos 0,4x. Então vou multiplicar aqui, né? 0,68 vezes 16 vezes 2.143, 23,31 x vezes 35,87 menos 0,4 x. Multiplicando aqui 23,31 vezes 35,87 vai dar, deixa eu apagar aqui, né? 836,13 menos, multiplicando 23,31 x, né? Faltou o x aqui. Menos 23,31 vezes 0,4 vai dar 9,32 x ao quadrado, beleza? Então, passando para cá, você tem 9,32 x ao quadrado menos 836,13 x mais 9.800 igual a zero. Copiando isso aqui, vou dividir aqui tudo por 9,32, né? Vai ficar x ao quadrado menos 836,13 dividido por 9,32, 89,71x mais 9.800 dividido por 9,32, 1051,5. Então, meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac menos 89,71 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1051 e meio. Então vai ficar menos 89,71 menos 4 vezes 1 vezes 1051,5. 3.841,88. Calculando a raiz, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, x' menos 3.841,88, 2 vezes 1, né? E o x2 menos 89,71 menos i 3.841,88 sobre
2 vezes 1. Então, cuidado na calculadora, viu, pessoal? Coloca o parêntese aqui, ó, para você não esquecer, né? Beleza? Então, vai ser parêntese menos 89,71 mais raiz 3.841,88, joga para fora, dividido por 2 vai dar 75,84. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui? Aí, Silvano já calculou aí. Bora pro próximo aqui. A outra raiz deu 13,86. Então, nesse caso aqui, a minha linha neutra vai ser 13,86 centímetros. Por quê? Porque a altura da minha seção, não é isso? Nessa questão aqui, ó, questão é 40, né? 40. A altura da minha seção é 40. Então, o 75, ele passa fora da seção. Então, eu tenho que usar o 13,86, beleza? Só que eu não pedi a linha neutra, né? O que eu pedi? Eu quero saber a resultante no concreto comprimido. Professor, Bota a dúvida aí no bate-papo aí que eu não consigo ouvir o microfone. Se alguém tiver com alguma dúvida, bota no bate-papo aí, que eu não estou conseguindo ouvir o microfone. Porque quando eu compartilho a tela do tablet, o microfone fica... Não sei o que é. Deixa eu ver se botando como eu falei, vai ser um valor, vai ser acima da seção e o outro vai passar na seção. Ou você vai ter um valor negativo e um positivo, beleza? Vai ser sempre assim. Não tem. Se você colocou os dois valores ficaram dentro da seção, então você calculou errado, tá? Ou um fica acima e o outro dentro, ou um fica negativo e o outro dentro, beleza? Então, só que eu não pedi a linha neutra, né? O que eu pedi? Eu pedi a resultante de compressão, né? Então, nesse caso aqui, número 5, né, pessoal? Resultante no concreto comprimido. Resultante no concreto comprimido. Eu posso fazer de duas maneiras, né? Quais são as maneiras? O RCC é igual a 0,68 vezes... Vou usar a mesma fórmula que eu estou utilizando, né? BW vezes FCD, né? Ou eu posso usar aquela outra fórmula, que é a fórmula do equilíbrio de momentos. Então, para equilibrar esse momento aqui, eu multiplico a resultante de compressão vezes o Z. Então, quem é o Z? É o D menos 0,4x. Então, meu RCC vai ser momento dividido por D menos 0,4x. Meu momento de cálculo, 9.800. Minha altura útil, 35,87. E a minha linha neutra, 13,86, né? Então, dividindo aqui, vai ficar 9.800 dividido por
35,87 menos 0,4 vezes 13,86. Nesse caso, vai me dar 323,15 quilonewtons, beleza, pessoal? Vou ver aqui na minha prova. Vou procurar aqui a ECC igual a 323. Ficou a letra C. Beleza? Letra C. Letra C. Vou clicar aqui em salvar a resposta. Ok? E depois nós vamos para a última questão, que está perguntando em qual domínio se encontra a nossa seção. Oi, Emílio. Seu áudio voltou a ficar ruim. E agora melhorou? Bom, melhorou. Pronto, eu tenho que ficar desligando e ligando aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se eu coloco o fone aqui para ver se fica melhor aqui para eu ouvir vocês, né? Pronto. Alguém fala aí para ver se eu consigo ouvir direito. Tá bom aí. Pronto, beleza. Vou usar o fone aqui, que dá para ouvir melhor. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Então, questão de cálculo é essa, né? Sossegado. Vamos para a última questão. Beleza? Que é para verificar em qual domínio se encontra a minha seção, né? Podemos? Beleza. Deixa eu abrir uma página nova aqui, né? Vamos para a questão. Questão a última aqui, né? Para efetuar o dimensionamento de uma viga em concreto armado, com seção retangular submetida a um momento fletor positivo característico 98 kN vezes metro. Então, primeiro eu vou calcular o esforço de cálculo. Aqui eu já vou botar a fórmula direto, tá? Eu estava botando aquela fórmula só para vocês saberem de onde que eu extraí, né? Porque esse momento aqui, ó, ele é gerado somente por cargas permanentes diretas, né? Beleza? Então vai ficar 1,4 vezes 98. Vamos ter 137 transforma, multiplica por 100, 13.720. Puxar isso para cá, né?
13.720. Quilonewton vezes centímetro. Aí nós vamos ter, número 2 agora, estimativa da altura útil. Qual é a altura da nossa viga, né? Vamos olhar aqui. Ela é uma viga de 18 por 45. Vou colocar aqui 45 menos o cobrimento nominal, que é 3 centímetros, e o diâmetro do estribo 6,3. Então, 3 centímetros, diâmetro do estribo 6,3, transforma, vai dar 0,63, mais, aqui eu vou usar 10 milímetros, 1 dividido por 2, isso aqui vai ficar 45 menos 3 mais 40,87. Então aqui é a minha altura útil, né? Beleza. 40,87. Próximo passo, resistência de cálculo, não é isso? Resistência de cálculo. Resistência de cálculo. Aqui é o seguinte, galera, nessa parte aqui eu teria que calcular tanto o FCD quanto o FYD, né? Que é o do aço. Só que, como eu não dei a parte de armadura ainda, a gente não vai utilizar o FYD nesses cálculos aqui, né? Depois da prova que eu vou continuar o cálculo, né? Então, eu vou calcular só o FCD aqui para a gente não perder tempo, beleza? Qual é o FCK do meu projeto? FCK C25. C25. Então vai ser 25 MPa dividido pelo coeficiente de segurança do concreto, 1,4. 25 dividido por 1,4. 17,857 MPa. Aqui eu tenho que transformar para kilonewtons por centímetro quadrado, né? 1, divide por 10, 1,786, tá? Vou aproximar o 5,7, vou aproximar para 6 ali o 5. Kilonewton por centímetro quadrado. Beleza? Próximo passo, posição da linha neutra.
Posição da linha neutra, mesma fórmula, MD. Aqui é o seguinte, galera, eu pedi para você verificar o domínio, né? Só que para você verificar o domínio, você precisa da posição da linha neutra, beleza? Então tem que calcular ela primeiro. Então, o momento de cálculo deu 13.720. A largura da minha viga BW deu quanto aqui? Deixa eu ver. A minha viga tem 18 por 45. 18 por 45. Então aqui é 18 vezes o FCD, que deu 1,786. Meu D, que é a altura útil, deu 40,87. Calculando aqui vai ficar 0,68 vezes 18 vezes 1,786, 21,86 x vezes 40,87 menos 0,4x. Aqui eu não preciso do parêntese. 21,86 vezes 40,87 x menos 21,86 vezes 0,4. Passo para cá. Beleza? 8,74x ao quadrado. Neste caso aqui, eu vou dividir tudo por 8,74. Vai ficar x ao quadrado menos 893,42 dividido por 8,74, 102,22 x mais 13.720 dividido por 8,74, 1.569,79. Beleza? Vou copiar isso aqui. Vou jogar na outra página. Vamos calcular o delta.
Meu delta aqui vai ficar 102,22 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1569,79. 4.169, vírgula 70, vou botar 77, né? E aí, x é igual menos b mais ou menos raiz de delta 2a menos então o primeiro x vai dar, boto parêntese, né, para não esquecer. Poxa, estou utilizando o delta errado aqui. O delta deu 4.169. Deixa eu apagar aqui. Estava utilizando o C ali, ó. O delta aqui é 4.169,77. Beleza? Cuidado aí para não errar aí, né? 4.169,77. Dividido por 2. O primeiro aqui deu 86,39 e o segundo aqui deu 18,82. Então meu x será 18,82. Beleza? Deu isso aí? 18,82. Aí 67. O que que deu 67 aí? 29,8. 18,82. Cuidado com. Eu tinha calculado errado pelo outro número lá, mas já corrigi já. Ah, beleza. Não, é que na hora que eu fui ver aqui, eu vi. Ué, eu botei 1.569, tá errado. O delta é 4.100 e pouco. E agora o que que a gente faz? Vamos verificar, né? A posição da linha neutra em qual domínio está. Então, a minha seção, ela tem a altura e a base de 18 por 45, é isso mesmo? 18 por 45. 18
por 45. O que acontece? A minha linha neutra vai passar a 18,82, né? Aqui é aqui é a borda comprimida e aqui é a borda tracionária. Essa distância aqui é... o que eu tenho que calcular? Vamos verificar o domínio, né? Número 5. Verificação do domínio, eu não vou fazer a dedução das formas de novo, né? Então, primeiro, a posição limite entre o domínio 2 e o domínio 3 vai ser 0,259 vezes D, não é isso? 0,259 vezes... Quem é o nosso D? Nosso D deu... Nosso D... 40,87. Beleza? Essa questão da posição da linha neutra está aqui, né? Aqui nessa aula 4, flexão simples. Está aqui, né, no domínio de deformação. Então, a linha limite aqui, ó, x igual a 0,259D, que é o x23, não é isso? Então, 0,259D. Multiplicando aqui 0,259 vezes 40,87, vai dar 10,58 centímetros, beleza? Então eu já sei que o nosso x, ele é que é 18, ele é maior do que o x23, que é 10. Então ele não está no domínio 2, né? Agora eu vou verificar se está no domínio 3 ou no domínio 4. Então para isso eu tenho que calcular o x34, não é isso? Só que o x34 você tem duas formas. Uma para o aço CA50 e outra para o aço CA60. Então eu tenho que ver aqui qual é o aço que eu vou utilizar. É o aço CA50. Para o aço CA50, CA50 é igual a 0,6 vezes 4,87. Emílio, o áudio tá ruim novamente. Oi, som. Pronto, tá bom agora. 25,66, beleza? Então, nesse caso, Tá no 3, né? a minha seção aqui, né? Eu vou ter aqui o meu x23, que é igual a 10,58. Vou ter aqui o meu x34, que é igual a 25,66. E a minha linha neutra vai passar aqui, que vai ser meu x 18,82. Neste caso, aqui eu tenho domínio 2, aqui eu tenho domínio 3 e aqui eu tenho domínio 4. Então, nesse caso, vai ser domínio 3, beleza? Então, você vem aqui na sua... aqui e marca
domínio 3, ok? E salva. E aí, na hora que você terminou tudo, você clica aqui, ó, salvar e enviar. Beleza? Para finalizar. Ok? Terminei. Alguém tem alguma dúvida? Sossegado? Ô, Emílio, Oi? Emílio, se fosse o aço, Oi? se fosse o aço CA60, a gente pegava qual valor ali? Se fosse o aço CA60, Um. a gente pegava 0,585D. Eu calculei isso na aula nessa aula aqui, ó. Na aula 4, flexão simples. Tá aqui embaixo. Quando eu falei sobre os domínios, né? Então, posição da linha neutra no domínio 2,3, 0,259D. E a posição da linha neutra no domínio 3,4. Para o aço CA50, o X34 vai ser 0,628D. E o aço CA60 será 0,585D. Beleza? Pronto. Beleza. Aí depois que você marcou tudo, conferiu, você clica aqui, ó, salvar e enviar. Enviou, já foi. Se você quiser fazer uma segunda tentativa, aí você faz a segunda tentativa, beleza? A questão 1 foi a linha neutra, x igual a 26 centímetros. Foi essa daqui, ó. É que para vocês aí aparece na ordem diferente, né? Que é essa aqui, x igual a 26. A 7 foi a força de compressão, RCC. E o 8 foi o domínio. A 7 foi a do RCC aqui, ó. Foi essa daqui. Beleza? RCC. Ô, Emílio, Oi. sua prova será, Jefferson está perguntando. Oi. sua prova será 3 de cálculo e 5 teóricas, né? É. Só que aí eu posso botar diferente, né? Aqui eu botei para calcular a linha neutra. Botei para calcular o RCC. E botei para verificar o domínio, não foi? Eu Foi. posso botar para você calcular a deformação do concreto, a deformação do aço. É isso? Que Então, até onde eu dei, né? Eu dei até a deformação do concreto e do aço. então. Nesse cálculo aqui não vai ter armadura de pele. Na armadura de pele é só com vigas acima de 60 centímetros. Como nenhuma viga tem altura acima de 60, eu não calculei. Mas é só no detalhamento final, entendeu? Maxwell está pedindo para eu calcular a questão de cálculo. Vai precisar enviar foto? Não. No sistema não tem como se enviar foto, não. É só marcar a questão. Marcar a alternativa correta. Não tem como se enviar foto pelo sistema, entendeu? Até perguntei lá para a mulher. Mas ela falou que não tem como, infelizmente. Senão eu ia pedir. Beleza, galera? Maxwell tá pedindo para eu fazer a do RCC aqui de novo. Vou fazer aqui.
a do RCC. O momento aqui, ó, 70. Deixa eu voltar aqui. Então vai ficar 1,4 vezes 70, tá vendo? Que vai dar 98 kN vezes metro. Transformando vai ficar 9.800 kN vezes centímetro, que multiplica por 100, né? Depois você vai fazer a estimativa da altura útil, que vai pegar a altura menos comprimento nominal, mais φ de T, mais φ de L sobre 2. A altura vai ser da questão do RCC. A altura é 40, comprimento 3, estribo 6,3. Então vai ficar 40 menos 3 mais, transformando 6,3 milímetros em centímetros, 0,63 mais o φ de L, você vai botar 10 milímetros, transformando, vai ficar 1 centímetro. Então vai ficar 40 menos 3 mais 0,63 mais 1 dividido por 2, 35,87. Depois você vai calcular a resistência de cálculo, que é 30. Aí vai pegar o FCK. O FCK dessa questão aqui é 30, da questão do RCC. 30 dividido por 1,4, 21,428, que vai ser igual a 2,143 kN por centímetro quadrado. Calculando a posição da linha neutra, vai ficar 9.800 igual a 0,68x. BW é a largura da viga. Nesse caso aqui a largura é 16. Vezes o FCD, que a gente calculou aqui em cima, 2,143. Vezes D, o D deu quanto? 35,87. Menos 0,4x. Nesse caso aqui, calculando aqui deu 9,32x ao quadrado, menos 836,13x, mais 9.800, dividindo tudo por 9,32, vai dar x ao quadrado menos 89,71, x mais 1.051,5. Nesse caso aqui o delta deu 3.841,88. Calculando a raiz, o x deu 13,86. Depois eu pego o 13,86 e jogo nessa fórmula aqui. Eu tenho duas fórmulas para calcular o RCC. Eu tenho a primeira fórmula, 0,68x vezes BW vezes FCD, ou eu tenho MD igual a RCC vezes Z. Eu usei a segunda fórmula, né? Quem eu usei? D menos 0,4x. Aí é só pegar o momento dividido pelo D menos 0,4x. O x deu quanto? 13,86. Então, dividindo ali vai dar 323,15 kN. Então, você vai vir aqui na sua questão e vai marcar RCC igual a 323. Beleza pura? A deformação do concreto, Kelvin, eu vou mostrar nessa daqui, né? Vou mostrar nessa aqui, ó. Nessa última aqui, a gente viu que a peça está no domínio 3, tá vendo? Então, o passo 6 aqui, ó. Passo 6 seria cálculo das deformações, né?
Beleza? Aí o que acontece? Para calcular a deformação, primeiro eu preciso saber em qual domínio está. Por quê? Se a peça tiver no domínio 2, o aço possui ES igual a 10 por mil, ele é fixo, tá? E o concreto possui EC menor do que o ECU, que é igual a 3,5 por mil. Então, nesse caso aqui, jogando aqui na fórmula, nesse caso aqui, eu vou calcular a deformação do concreto. Eu vou achar a deformação do concreto, beleza? E quando a peça está no domínio 3, o aço possui ES, ele vai ser, deixa eu jogar para cá, o ES vai ser maior do que o EYD e menor do que o 10 por mil, ou seja, vai estar entre o EYD e o 10 por mil. Quem vai ser o EYD? Para o aço CA50, EYD igual a 2,07 por mil, tá? Então, e o concreto, no domínio 3, o concreto possui EC igual a 3,5 por mil, é fixo. Então, jogando aqui na fórmula, quando está no domínio 3, eu vou calcular a deformação do aço, né? Então, é só jogar aqui, ó, 3,5 por mil, dividido por x. Quem é o x? É 18,82. É igual o ES que eu quero saber, né? Porque a minha peça está no domínio 3, né? Quem é o D? O D é 40,87 menos 18,82. Isso aqui vai ficar, deixa eu botar para cá. ES vai ser 3,5 vezes 40,87 menos 18,82 dividido por 18,82. Meu ES vai ser 3,5 vezes 40,87 menos 18,82 dividido por 18,82 vai dar 4,10 por mil. Então, nesse caso, a minha peça ela está sofrendo uma compressão em cima, tração embaixo. A linha neutra está passando a x igual 18,82 centímetros. Beleza? Que é a borda comprimida, que é a borda tracionada, que você vai ter a seção de concreto comprimida. Aí aqui você vai ter esse concreto aqui está sofrendo uma deformação 3,5 por mil, ou seja,
Ele está na região plástica. E esse aço aqui, que você vai ter armadura aqui, né? Que mais? Ele vai estar sofrendo uma deformação de 4,10 por mil. Como esse 4,10 ele é maior do que o 2,07, o 2,07 é o que separa a região elástica da plástica. Então esse aço também vai estar na região plástica, beleza? Então o concreto vai ter uma deformação fixa de 3,5 por mil e o aço está sofrendo na tração uma deformação de 4,10 por mil. Beleza? É só isso aí. Mais alguma dúvida? O trabalho vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar o projeto e cálculo das lajes, né? Me entregar no final do semestre. Porque o trabalho já tinha passado desde do início do semestre. Beleza? Eu vou acabar esse assunto aqui e aí já vou começar a concepção estrutural, locação de vigas, pilares, pré-dimensionamento e cálculo de laje. Vou colocar amanhã, que eu vou salvar aqui e o PDF vou jogar lá na plataforma, beleza? Junto com a revisão e a gravação da aula também, né?
fechar aqui. Por hoje é só, né? Beleza? Aí na próxima aula, dia 20, tem a prova. Como eu falei, a prova vai ficar. Tem lá as instruções, né? Que vocês receberam. Eu já falei no início aqui. Beleza? Valeu, vou parar de gravar.